Ela perdeu tudo. Ou foi isso que eles pensaram? Enquanto a família comemorava suas derrotas, ela estava construindo um império em silêncio. Agora, anos depois, ela voltou. Mais rica, mais poderosa, e com provas de cada mentira, cada traição, cada segredo sujo que tentaram esconder. O que eles não sabiam? Que cada humilhação, cada golpe, estava sendo documentado. E a vingança dela não será com gritos, será com a verdade nua e crua exposta para o mundo inteiro ver. De qual cidade você está assistindo essa história? Comenta aqui embaixo. E se você quer descobrir como ela vai desmascarar cada um deles, se inscreve no canal e deixa aquele like. Porque essa história está apenas começando. O salão de eventos do Hotel Magnolia nunca havia recebido tanta gente importante. Era a festa de aniversário de 70 anos de Augusto Mendes, o patriarca da família mais tradicional da cidade. Empresários, políticos, socialites, todos estavam ali, celebrando o homem que construiu um império do zero. Ou era isso que todos acreditavam. A festa estava no auge quando as portas principais se abriram. O murmúrio das conversas foi diminuindo aos poucos, como uma onda que se desfaz na areia. Todos os olhares se voltaram para a mulher que acabará de entrar. Ela usava um vestido preto de grife, sapatos que custavam mais que um carro popular, e carregava uma postura que só o dinheiro e o poder verdadeiros conseguem comprar. Seu cabelo estava impecavelmente arrumado, joias discretas mas obviamente caras adornavam seu pescoço e pulsos. Mas não era a roupa que fazia as pessoas pararem de respirar. Era o rosto dela. Meu Deus, sussurrou alguém próximo à entrada. Aquilo é Helena? Do outro lado do salão, sentado à mesa principal, Augusto Mendes ficou pálido. A taça de champanhe escapou de seus dedos, despedaçando-se no chão de mármore. Ao seu lado, sua esposa Margarete levou a mão à boca, abafando um grito. Não pode ser, murmurou ela. Ela não pode estar aqui. Mas estava. Helena Mendes atravessou o salão com passos firmes e calculados. Cada movimento era estudado, cada olhar estrategicamente direcionado. Ela sabia exatamente o efeito que estava causando. Sabia que metade das pessoas ali a julgava morta. A outra metade a imaginava destruída, vivendo na miséria em algum lugar distante. Nenhum deles esperava isso. Quando ela chegou à mesa principal, parou. Um sorriso frio curvou seus lábios enquanto observava cada membro da família que a havia traído 5 anos antes. Seu pai, Augusto, que a expulsou de casa chamando-a de mentirosa e difamadora. Sua madrasta, Margarete, que orquestrou sua destruição com uma paciência de serpente. Seu meio-irmão, Ricardo, que roubou seus projetos e tomou seu lugar na empresa da família. E sua meia-irmã, Clarice, que seduziu seu noivo apenas para provar que podia. Todos ali. Todos responsáveis. Boa noite, família, disse Helena, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Senti falta da festa do papai. Augusto se levantou, a raiva substituindo o choque inicial. Você tem a audácia de aparecer aqui? Depois de tudo que fez? Depois das mentiras que espalhou sobre esta família? Helena inclinou a cabeça, aquele sorriso ainda presente. Mentiras? Ela abriu a bolsa e tirou um envelope grosso, colocando-o sobre a mesa com um baque surdo. Engraçado você mencionar isso, pai. Porque eu trouxe algumas verdades que gostaria de compartilhar com todos os seus convidados ilustres. O silêncio no salão era absoluto. Nem mesmo os garçons ousavam se mover. Ricardo deu um passo à frente, tentando assumir o controle da situação. Seguranças! Retirem esta mulher daqui imediatamente. Eu não faria isso, disse Helena calmamente, erguendo um dedo. A menos que vocês queiram que eu compartilhe este envelope com a imprensa ao invés de resolver isso em família. Tenho certeza que os repórteres lá fora adorariam uma história suculenta sobre a verdadeira origem da fortuna dos Mendes. Augusto congelou. Margarete ficou branca como papel. Helena sorriu mais abertamente agora. Ah, então vocês sabem do que estou falando. Que bom. Isso facilita as coisas. Ela puxou uma cadeira e sentou-se à mesa principal,
cruzando as pernas com elegância. Então, pai, o que prefere? Uma conversa civilizada aqui, diante dos seus amigos mais próximos? Ou eu marco uma coletiva de imprensa para amanhã de manhã? Os segundos pareciam horas. Finalmente, Augusto afundou de volta em sua cadeira, derrotado antes mesmo da batalha começar. O que você quer, Helena? Ela pegou uma taça vazia e serviu champanhe para si mesma, saboreando o momento. Quero o que é meu por direito. Quero a verdade exposta. E quero que cada um de vocês pague pelo que me fez. Ela ergueu a taça em um brinde sarcástico. Mas principalmente, pai, quero que você se lembre de uma coisa. Quando você me jogou na rua 5 anos atrás, disse que eu era fraca, que nunca seria nada sem o nome Mendes. Seus olhos brilharam com uma intensidade perigosa. Olhe para mim agora. E me diga, quem está fraco? 5 anos antes. O silêncio tenso foi quebrado por Clarice, que soltou uma risada forçada. Por favor, Helena. Esse drama todo é desnecessário. Você sempre foi a rebelde da família, mas isso está passando dos limites. Helena virou-se lentamente para a meia-irmã, os olhos percorrendo o vestido de grife, as joias, o anel de noivado escandalosamente caro no dedo de Clarice. Desnecessário? Repetiu Helena, a voz perigosamente calma. Você acha desnecessário eu voltar para cobrar o que me foi roubado? Nada foi roubado. Explodiu Ricardo, batendo a mão na mesa. Você foi expulsa porque merecia. Tentou destruir esta família com suas acusações absurdas. Helena abriu o envelope e espalhou algumas fotografias sobre a mesa. Mesmo à distância, os convidados mais próximos conseguiam ver que eram documentos antigos, contratos, fotografias de décadas atrás. Acusações absurdas? Helena pegou uma das fotos. É isso que você chama de descobrir que nosso querido patriarca construiu seu império roubando a empresa do próprio sócio? Um murmúrio percorreu o salão. Augusto se levantou bruscamente. Chega! Todos vocês, saiam! A festa acabou. Mas ninguém se moveu. A elite da cidade não perderia esse espetáculo por nada. Helena continuou, implacável. Deixe-me refrescar a memória de todos. 5 anos atrás, eu trabalhava na empresa da família. Eu era a primogênita, a filha que realmente se importava com o legado Mendes. Passei anos desenvolvendo projetos, criando estratégias, fazendo a empresa crescer. Ela apontou para Ricardo. Mas meu querido meio-irmão tinha inveja. Ele queria minha posição, queria ser o herdeiro favorito. Então, quando eu descobri a verdade sobre a origem da fortuna da família, ele viu sua oportunidade. Você está delirando, disse Ricardo, mas sua voz falhou. Estou? Helena pegou outro documento. Eu descobri que há 40 anos, quando o papai e o Sr. Edmundo Carvalho eram sócios, nosso querido pai forjou documentos, transferiu todos os ativos para seu nome e deixou o sócio na miséria. Edmundo morreu 2 anos depois, destruído, sem um centavo. Margarete tentou intervir. Essas são acusações graves, Helena. Você tem provas? Tenho todas as provas, Margarete. E você sabe disso. Helena se virou para a madrasta. Por que foi você quem me ajudou a esconder os documentos originais quando descobri a verdade? Você me disse que me ajudaria a confrontar meu pai no momento certo. A cor fugiu do rosto de Margarete. Mas era tudo mentira, não é? Continuou Helena. Você contou tudo para ele. E juntos, vocês arquitetaram minha destruição. Helena se levantou, andando lentamente ao redor da mesa enquanto falava, como um predador cercando sua presa. Primeiro, vocês roubaram meus projetos e deram crédito ao Ricardo. Depois, espalharam rumores de que eu estava tendo um colapso nervoso, que andava fazendo acusações loucas sobre a família. Isolaram-me de todos os meus contatos profissionais. Ela parou atrás de Clarice. E então, minha querida irmãzinha entrou em ação. Você seduziu Gabriel, meu noivo. Não porque gostava dele, mas porque precisavam me quebrar completamente. Precisavam que eu parecesse instável, emocional,
irracional. Clarice abriu a boca para protestar, mas Helena continuou. Gabriel era fraco. Foi fácil para você, não foi? Alguns olhares, algumas conversas sobre como eu estava mudada, obcecada com teorias conspiratórias. Ele caiu nos seus braços em poucas semanas. Helena, começou Clarice, mas foi interrompida. E quando eu os confrontei, quando mostrei as provas que tinha guardado, vocês fizeram o golpe final. Helena voltou a olhar para o pai. Você me chamou no escritório, na frente de todos os executivos, e me deserdou publicamente. Me chamou de mentirosa, de louca, de difamadora. Disse que eu estava inventando histórias para prejudicar a família e tomar o controle da empresa. As lágrimas ameaçavam cair, mas Helena as conteve. Não agora. Não ainda. Você me jogou na rua sem nada. Congelou minhas contas, usou seus contatos para me blacklistar em todas as empresas da cidade. Eu não consegui emprego nem como estagiária. Meus amigos me abandonaram, minha reputação foi destruída. Eu perdi tudo. O silêncio no salão era sepulcral. Mas o que vocês não sabiam, disse Helena, voltando a sorrir, é que antes de ser expulsa, eu fiz cópias. De tudo. Todos os documentos que provam a fraude do papai. Todos os e-mails entre Margarete e Ricardo planejando minha queda. Todas as mensagens entre Clarice e Gabriel. Tudo. Ela voltou a sentar, pegando novamente sua taça de champanhe. E então, eu desapareci. Vocês acharam que eu tinha me destruído, não é? Esperavam encontrar meu nome nas estatísticas de falências, ou pior. Mas eu sou mais forte do que vocês imaginaram. Augusto finalmente encontrou sua voz, embora trêmula. O que você fez nesses 5 anos? Helena sorriu, saboreando o momento. Ah, pai. Essa é a melhor parte da história. Ela se recostou na cadeira, completamente relaxada agora, no controle total da situação. Quando você me jogou na rua, eu tinha apenas as roupas do corpo e uma mochila com alguns pertences. Mas tinha algo mais valioso que vocês não puderam tirar de mim, minha inteligência e minha determinação. Ela fez uma pausa, deixando o suspense crescer. Lembra do projeto Aurora? Aquele sistema de gestão inteligente que desenvolvi para a empresa, mas que vocês nunca implementaram porque era arriscado demais. Ricardo empalideceu. Ele sabia exatamente sobre o que ela estava falando. Eu peguei aquele projeto e fui para São Paulo. Dormi em albergues, trabalhei em cafeterias durante o dia para pagar minhas contas. E à noite, eu programava. Aperfeiçoei o sistema, transformei minha ideia em um produto viável. Helena pegou seu telefone e deslizou algumas imagens na tela, mostrando para os presentes. Depois de 6 meses vivendo com menos de R$ 1.000 por mês, eu finalmente consegui uma reunião com um investidor. Uma única chance. 15 minutos para apresentar meu projeto. E você vendeu sua ideia, murmurou alguém na plateia, começando a entender. Melhor que isso. Eu conquistei um investimento de R$ 3 milhões. Helena sorriu ao ver a expressão de choque nos rostos da família. O investidor se chamava Thomas Shen, um dos maiores nomes em tecnologia da Ásia. Ele viu o potencial do meu trabalho. Margarete tentou manter a compostura, mas sua voz saiu estrangulada. Isso é impossível. Você não tinha credenciais, não tinha referências. Não tinha referências da família Mendes, você quer dizer. Helena corrigiu. E sabe de uma coisa? Foi libertador. Pela primeira vez na vida, eu estava sendo julgada apenas pelo meu trabalho, não pelo sobrenome que carregava. Ela se levantou novamente, caminhando entre as mesas, fazendo questão de que todos a ouvissem. Fundei minha empresa, a Fênix Tech. Sabe por que escolhi esse nome? Porque a Fênix renasce das cinzas. E foi exatamente isso que eu fiz. Helena voltou a olhar para Ricardo. No primeiro ano, conseguimos fechar contratos com 5 empresas médias. No segundo ano, nosso faturamento triplicou. No terceiro ano, gigantes do mercado começaram a nos procurar. E no quarto ano? Ela fez uma pausa dramática. No quarto ano,
A Phoenix Tech foi avaliada em 200 milhões de reais. Um murmúrio de admiração e choque percorreu o salão. Alguns convidados começaram a sussurrar entre si, claramente reconhecendo o nome da empresa agora. Meu Deus, disse uma mulher próxima. Phoenix Tech é dela? Eles revolucionaram o mercado de gestão empresarial. Exatamente, confirmou Helena. E este ano, assinamos um contrato com o maior conglomerado de varejo da América Latina. Nossa avaliação agora está em 500 milhões. Augusto estava em choque, incapaz de processar a informação. Mas, isso significaria que você... Sou mais rica que você, pai. Bem mais rica. Helena deixou as palavras flutuarem no ar, e diferente de você, eu construí minha fortuna com honestidade, trabalho duro e mérito real. Clarice, sempre a mais impulsiva, não conseguiu se conter. Se você está tão bem de vida, por que voltou? Por que não nos deixou em paz? Helena virou-se para ela, e pela primeira vez, uma emoção real atravessou seu rosto. Raiva. Profunda e queimando. Me deixar em paz? A voz de Helena saiu baixa, perigosa. Você destruiu meu relacionamento, minha reputação, ajudou a me jogar na miséria. Todos vocês me fizeram chorar lágrimas de desespero, me fizeram questionar meu valor, me fizeram passar fome e frio. Ela avançou em direção a Clarice. E você quer que eu deixe vocês em paz? Não, querida irmã. Eu voltei porque vocês precisam pagar. Cada um de vocês. Você está falando de vingança, disse Augusto, sua voz recuperando um pouco da autoridade antiga. Isso é mesquinho, Helena. Eu te criei melhor que isso. A risada de Helena foi amarga. Você me criou? Ela balançou a cabeça. Não, pai. Você me treinou para ser uma extensão do seu ego. Mas vingança? Não é bem isso. Eu chamo de justiça. Helena voltou para a mesa principal e espalhou mais documentos. Porque enquanto eu estava construindo meu império, eu também estava investigando de vocês. Contratei os melhores auditores, os melhores investigadores particulares. E descobri coisas fascinantes. Ricardo deu um passo atrás, o pânico evidente em seus olhos. O projeto que você roubou de mim, Ricardo? Aquele que você apresentou como seu e que rendeu à empresa um contrato de 50 milhões? Helena sorriu. Ele está registrado em meu nome. Tenho todos os arquivos originais, com data e hora de criação, no meu computador pessoal. Posso provar que você cometeu plágio. Isso foi há 5 anos, gaguejou Ricardo. Prescrição. Para processos criminais, talvez. Mas para processos cíveis e danos morais? Helena inclinou a cabeça. Os advogados que consultei foram muito claros. Posso processar você e a empresa por bilhões em indenizações. Ela pegou outro documento. E Clarice, minha querida. Você sabia que Gabriel terminou com você 6 meses atrás? Clarice ficou vermelha. Isso não é. Ele está noivo de outra pessoa agora. Uma médica. Helena fingiu pensar. Ah, mas você não sabia, não é? Por que estava ocupada demais gastando o dinheiro dele em bolsas de grife enquanto ele construía uma vida verdadeira longe de você? As lágrimas começaram a cair no rosto de Clarice, mas Helena não sentiu pena. E pai, Helena finalmente voltou sua atenção total para Augusto. Você realmente acha que seus crimes prescreveram? Helena caminhou até ficar cara a cara com o pai. Augusto, que sempre fora um homem imponente, parecia encolher sob o olhar da filha. Edmundo Carvalho tinha uma família, pai. Você sabia disso? Augusto não respondeu, mas o tremor em suas mãos o traiu. Ele tinha uma esposa e um filho de 5 anos. Quando você o destruiu, quando roubou tudo dele, aquele homem entrou em depressão profunda. Perdeu a casa, os amigos, a dignidade. A voz de Helena estava carregada de emoção contida. Ele se matou 2 anos depois. Deixou uma carta explicando tudo, dizendo que não conseguia viver com a vergonha do que você fez com ele. Um silêncio horrível tomou conta do salão.
A viúva dele, Luciana Carvalho, criou o filho sozinha. Trabalhou como faxineira, costureira, qualquer coisa para dar educação ao menino. Ele se chamava Daniel. Helena fez uma pausa. Você quer saber onde ele está hoje? Ela pegou o telefone e mostrou uma foto de um homem de terno, na casa dos 40 anos, bonito e bem-sucedido. Daniel Carvalho é hoje um dos advogados mais respeitados do país. Especialista em crimes corporativos e fraudes empresariais. Helena sorriu friamente. E ele ficou muito, muito interessado quando mostrei a ele as provas do que você fez com o pai dele. Augusto cambaleou, precisando se apoiar na mesa. Você não faria isso. Já fiz. Helena cruzou os braços. Daniel entrou com um processo contra você semana passada. Está exigindo a restituição integral de tudo que foi roubado de seu pai, com correção monetária e juros dos últimos 40 anos. A estimativa inicial é de 800 milhões de reais. Margarete deixou escapar um gemido. E isso é apenas o processo civil. Helena continuou, implacável. Por que fraude corporativa, falsificação de documentos e apropriação indébita não prescrevem da forma que você imagina, pai? Principalmente quando há novas evidências. E eu tenho muitas evidências novas. Ela espalhou mais documentos sobre a mesa. Passei os últimos 2 anos rastreando cada negócio sujo que você fez. Cada propina que pagou para conseguir contratos. Cada documento que forjou. Cada lei que quebrou. E sabe o que é mais interessante? Helena se aproximou ainda mais. Descobri que você não parou depois de destruir o Sr. Edmundo. Ele foi apenas o primeiro. Nos últimos 40 anos, você arruinou pelo menos 7 outras pessoas. Pequenos empresários, sócios menores, gente que confiou em você. Isso é ridículo. Explodiu Augusto. Eu construí este império com suor e trabalho. Com sangue e lágrimas dos outros. A voz de Helena ecoou pelo salão. E agora, pai, chegou sua hora de pagar. Ela se virou para os convidados, falando alto e claro. Sei que muitos de vocês aqui admiram meu pai. Consideram-no um exemplo de sucesso. Mas quantos sabem que a empresa dele deve milhões em impostos não pagos? Que ele usa empresas fantasmas no exterior para esconder lucros? Um executivo na plateia se levantou. Isso é sério, Helena? Você tem provas? Tenho. E já entreguei cópias para a Receita Federal. Helena sorriu. A auditoria deve começar na segunda-feira. O caos começou a se instalar. Convidados começaram a sussurrar entre si, alguns pegando os telefones. Sócios de negócios de Augusto trocavam olhares preocupados. Ricardo tentou um último ataque. Você está mentindo. Está tentando destruir a empresa porque fracassou e teve inveja do nosso sucesso. Helena virou-se para ele com um olhar gélido. Fracassada, Ricardo? Quer comparar nossos balanços? Ela pegou seu telefone novamente. A Phoenix Tech cresceu 300% nos últimos 2 anos. E a Mendes Corporation? Ela deixou a pergunta no ar, sabendo a resposta. Ah, sim. Vocês tiveram um crescimento de apenas 8% no mesmo período. E sabe por quê? Porque você é incompetente. Todos os projetos que você criou eram meus. E sem mim, sem minhas ideias, a empresa estagnou. Ricardo ficou vermelho de raiva, mas não conseguiu rebater. Mas não vim aqui apenas para expor vocês, disse Helena, voltando sua atenção para todos. Vim fazer uma proposta. Augusto ergueu os olhos, uma centelha de esperança aparecendo. Que tipo de proposta? Simples. Helena cruzou os braços. Você renuncia como CEO da Mendes Corporation. Transfere 51% das ações para mim. E faz uma confissão pública de todos os seus crimes, pedindo desculpas publicamente para as famílias que destruiu. Isso é loucura! Gritou Margarete. Nós nunca aceitaríamos isso. A alternativa, continuou Helena, ignorando a madrasta, é eu liberar tudo o que tenho para a imprensa amanhã de manhã.
Cada documento, cada prova, cada crime. A empresa entrará em colapso. Vocês perderão tudo. E ainda assim, os processos continuarão. Ela olhou ao redor do salão. Pelo menos do meu jeito, a empresa sobrevive. Os funcionários mantêm seus empregos. E vocês, bem, vocês perdem o controle, mas ainda terão uma vida confortável. Só não serão mais os donos do pedaço. Você não pode fazer isso, disse Augusto, mas sua voz estava fraca, derrotada. Posso e vou. Helena verificou o relógio. São 22h47. Vocês têm até meia-noite para decidir. Ou vocês aceitam minha proposta e fazemos um acordo aqui mesmo, na frente de todas essas testemunhas, ou às 0h01 eu envio tudo para os maiores veículos de imprensa do país. O silêncio era ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos na família Mendes. Finalmente, foi Margarete quem falou, sua voz cheia de veneno. Você sempre foi uma cobra, Helena. Desde criança. Eu sabia que você traria destruição para esta família. Helena riu, mas não havia humor no som. Eu não trouxe destruição, Margarete. Eu trouxe consequências. Há uma diferença. Ela se virou para o pai. Então, o que vai ser, pai? Você vai finalmente fazer a coisa certa, ou vai deixar seu orgulho destruir tudo o que resta? Os minutos se arrastavam como horas. Augusto olhava para as mãos, para os documentos espalhados na mesa, para os convidados que observavam tudo com uma mistura de choque e fascínio mórbido. A festa de seus 70 anos havia se transformado no pior pesadelo de sua vida. Precisamos conversar em particular, disse ele finalmente, a voz rouca. Não. A resposta de Helena foi cortante. Nada de conversas particulares. Nada de tempo para vocês planejarem uma saída. Vocês decidem aqui, agora, na frente de todos. Helena, seja razoável, começou Margarete. Razoável? Helena soltou uma risada amarga. Vocês me jogaram na rua sem um centavo, destruíram minha reputação, fizeram eu passar fome. E agora querem que eu seja razoável? Ela apontou para o relógio na parede. Vocês têm 9 minutos. Ricardo sussurrou algo furiosamente para o pai, mas Augusto o empurrou para longe. Clarice chorava silenciosamente, a maquiagem borrada, toda a sua pose de socialite desmoronada. Foi então que Margarete se levantou, recuperando parte de sua compostura venenosa. Está bem, Helena. Você venceu. Sua voz destilava ódio. Mas não pense que isso te torna melhor que nós. Você é exatamente como seu pai. Cruel, calculista, sem piedade. Helena segurou o olhar da madrasta sem pestanejar. Talvez. Mas ao contrário dele, eu não destruí inocentes. Eu vim apenas atrás de quem me fez mal. E você acha que isso te redime? Cuspiu Margarete. Você está acabando com uma família inteira por vingança. Não. Estou corrigindo injustiças. Helena se aproximou. As famílias que meu pai destruiu, as pessoas que perderam tudo por causa da ganância dele, elas merecem justiça. E eu vou dar isso a elas. Augusto finalmente ergueu a cabeça, e havia algo diferente em seus olhos. Não era arrependimento, mas resignação. O que acontece depois que eu assinar? Perguntou ele, sua voz cansada. Depois que você tiver o controle da empresa? Helena puxou um documento de sua bolsa, já preparado, já impresso. Você e Margarete manterão 20% das ações cada um. Terão direito aos dividendos, viverão confortavelmente. Mas não terão voz ativa nas decisões da empresa. E Ricardo? E Clarice? Ricardo perde todas as suas ações. Ele roubou meu trabalho, então não merece nada do que construiu em cima das minhas ideias. Helena olhou para o meio-irmão com desdém. Mas como sou generosa, não vou processá-lo criminalmente. Ele pode procurar emprego em outro lugar. Ricardo abriu a boca para protestar, mas um olhar de Augusto o silenciou. E Clarice mantém suas ações de herdeira, continuou Helena.
10%. Afinal, ela apenas foi uma peça no jogo de vocês. Uma tola manipulada, mas não a arquiteta. Clarice soluçou mais alto. Quanto às vítimas do papai, Helena voltou sua atenção para Augusto. Estabelecerei um fundo de reparação. Metade dos lucros da empresa pelos próximos 5 anos irá para compensar as famílias destruídas. Começando pela família Carvalho. Isso vai arruinar a empresa! Exclamou Ricardo. Não, isso vai salvá-la. Helena corrigiu. Porque quando eu assumir, vou implementar todos os projetos que desenvolvi. Vou modernizar, expandir e transformar a Mendes Corporation em algo legítimo. Em 5 anos, ela valerá o dobro do que vale hoje. Ela estendeu uma caneta para o pai. E você, pai, fará a confissão pública. Pedirá desculpas. E se retirará da vida pública. Poderá viver seus últimos anos em paz, com conforto, mas longe dos holofotes. Augusto pegou a caneta com mãos trêmulas. Por um longo momento, ele apenas a segurou, olhando para o documento. Você sabe que eu te amava, Helena? Disse ele de repente, a voz quebrando. Você era minha primogênita. Meu orgulho. Engraçado. Helena manteve a voz firme, não permitindo que a emoção a traísse. Você tem uma forma estranha de demonstrar amor. Expulsar sua filha, destruir sua vida, chamar ela de louca publicamente. Eu estava protegendo meu legado. Explodiu Augusto. Tudo que construí, tudo que conquistei. Foi roubado. Helena completou. Seu legado é uma mentira, pai. E você preferiu destruir sua própria filha a admitir isso. Lágrimas corriam pelo rosto do velho empresário agora. Eu errei. As palavras saíram baixo, quase inaudíveis. Eu sei que errei. Assine o documento. Helena não cedeu. Augusto olhou ao redor do salão, vendo os rostos dos que foram seus amigos, seus sócios, seus aliados. Todos o observavam com uma mistura de pena e julgamento. Sua reputação estava destruída. Seu império, desmoronando. Com um suspiro profundo e derrotado, ele assinou. Helena pegou o documento, verificou a assinatura, e chamou 2 dos convidados para testemunhar. Doutor Mendes, doutora Silva, os senhores podem confirmar que presenciaram esta assinatura? Os 2 homens, advogados respeitados, acenaram e assinaram como testemunhas. Excelente! Helena guardou o documento cuidadosamente. A partir deste momento, eu sou a acionista majoritária e CEO da Mendes Corporation. Ela se virou para os convidados. Peço desculpas por arruinar a festa. Mas às vezes, a justiça não pode esperar o momento conveniente. Um convidado no fundo do salão começou a aplaudir. Depois outro. E outro. Em poucos segundos, metade do salão estava aplaudindo Helena. Porque todos ali sabiam das histórias sobre Augusto Mendes. Todos haviam ouvido os rumores, visto pequenos sinais de suas práticas questionáveis. E muitos, secretamente, estavam satisfeitos em ver o velho tirano finalmente cair. Helena acenou com a cabeça, agradecendo educadamente, e então se virou uma última vez para a família. Vocês podem ir agora. A festa acabou. Margarete agarrou o braço do marido, ajudando-o a se levantar. Augusto parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. Ricardo seguiu, o rosto vermelho de humilhação e raiva impotente. Clarice foi a última a se mover. Ela parou ao lado de Helena, limpando as lágrimas. Você realmente me odeia tanto assim? Perguntou ela, a voz pequena. Helena olhou para a meia-irmã, e por um momento, um lampejo de algo tristeza, talvez passou por seus olhos. Não, Clarice. Eu não te odeio. Ela fez uma pausa. Eu te pena. Porque você nunca será mais que uma marionete nas mãos deles. Clarice recuou como se tivesse sido esbofeteada, e então saiu correndo atrás da família. Quando todos os membros da família Mendes saíram, Helena finalmente permitiu que seus ombros relaxassem um pouco. Mas apenas um pouco. Porque ela sabia que a batalha estava apenas começando.
A segunda-feira amanheceu fria e cinzenta sobre a cidade. Helena chegou ao edifício da Mendes Corporation às 7 horas da manhã, 1 hora antes de qualquer executivo. Ela queria estar lá quando todos chegassem. Queria que vissem a mudança com seus próprios olhos. O segurança da recepção quase não a reconheceu. Bom dia, posso ajudá-la em? Ele pausou, os olhos se arregalando. Senhora Helena? Bom dia, seu Jorge. Helena sorriu genuinamente. O velho segurança sempre fora gentil com ela, mesmo nos dias sombrios antes de sua expulsão. Como está a família? Bem, graças a Deus. Minha neta entrou na universidade. Ele ainda parecia confuso. A senhora, está de volta? Estou. Helena mostrou os documentos que a nomeavam como nova CEO. E vou precisar que o senhor troque todas as senhas de acesso. A partir de hoje, Augusto Mendes não tem mais autorização para entrar neste prédio sem agendamento prévio. Seu Jorge pegou os documentos com mãos trêmulas, lendo e relendo. O velho Mendes, ele realmente assinou a transferência de controle voluntariamente. Helena confirmou. E eu prometo, seu Jorge, que as coisas vão melhorar por aqui. Ela subiu para o último andar, onde ficava o escritório da presidência. A sala que um dia pertenceu ao pai, e que por direito deveria ter sido dela 5 anos atrás. As paredes ainda tinham os mesmos quadros pomposos, a mesma decoração exagerada que Augusto tanto amava. Helena fez uma nota mental para mudar tudo isso. Ela havia acabado de sentar na cadeira de couro quando seu telefone tocou. Era Thomas Shen, seu mentor e maior investidor. Helena, via as notícias. A voz dele era calma, mas ela detectou preocupação. Você tem certeza do que está fazendo? Tenho. Ela olhou pela janela, vendo a cidade acordar. Eu preciso fazer isso, Thomas. Não apenas por mim, mas por todas as pessoas que ele destruiu. Juntar duas empresas, especialmente em circunstâncias assim, vai ser desafiador. Eu sei. Mas Phoenix Tech continuará operando independentemente. A Mendes Corporation será reformulada, suas práticas corrigidas. Em 5 anos, ambas estarão mais fortes. Você sempre foi ambiciosa. Thomas riu. É uma das coisas que mais admiro em você. Só tome cuidado. Vingança pode ser um terreno perigoso. Não é vingança, Thomas. É justiça. Para você, talvez haja diferença. Ele fez uma pausa. Mas lembre-se, quando você derrota seus inimigos, você se torna responsável por eles também. As palavras ficaram ecoando na mente de Helena depois que desligaram. Às 8h30, os executivos começaram a chegar. Um por um, eles passavam pela recepção e recebiam a notícia chocante: Helena estava de volta. E estava no comando. O primeiro a entrar em sua sala foi Marcos Tavares, o diretor financeiro. Um homem na casa dos 50, que sempre fora leal a Augusto. Senhorita Mendes. Ele parou na porta, claramente desconfortável. Ou devo dizer, senhora CEO? Helena está bom. Ela indicou a cadeira à frente da mesa. Sente-se, Marcos. Precisamos conversar. Ele sentou-se rigidamente. Suponho que tenha vindo me demitir. Por que faria isso? Helena inclinou a cabeça. Você é um excelente diretor financeiro. A empresa precisa de você. Mas eu estava aqui quando você foi expulsa? Helena completou. Sim, você estava. E ficou calado enquanto meu pai me humilhava publicamente. Marcos abaixou o olhar, a vergonha evidente. Eu tinha família para sustentar. Um filho na universidade, um tratamento médico caro para minha esposa. Eu não podia me dar ao luxo de perder meu emprego. Helena estudou o homem à sua frente. Viu a culpa em seus olhos, mas também a honestidade. Eu entendo, Marcos. E não culpo você. Ela se inclinou para a frente. Mas agora preciso saber, você está disposto a fazer a coisa certa? Mesmo que seja difícil? O que você quer dizer?
Vou fazer uma auditoria completa da empresa. Cada conta, cada transação dos últimos 10 anos. E quando encontrar irregularidades, e sei que vou encontrar, preciso que você me ajude a entender a extensão do problema. Marcos engoliu em seco. Augusto vai me matar se eu... Augusto não tem mais poder aqui. Helena interrompeu. E quanto às irregularidades que você pode ter sido forçado a participar, estou disposta a oferecer imunidade em troca de cooperação total. Ele a olhou, surpreso. Por que faria isso? Porque acredito em segundas chances. Algo que meu pai nunca me deu. Helena estendeu a mão. Então, está comigo ou contra mim? Depois de um momento de hesitação, Marcos apertou a mão dela. Com você. Definitivamente com você. As reuniões continuaram ao longo do dia. Alguns executivos pediram demissão imediatamente, incapazes de aceitar a nova liderança. Outros, surpresos, ofereceram apoio. E alguns, como Marcos, estavam simplesmente aliviados de finalmente poderem trabalhar sem a pressão e corrupção constantes de Augusto. Às 15 horas, Helena convocou uma reunião com todos os funcionários. O auditório da empresa estava lotado, centenas de rostos olhando para ela com curiosidade, medo, esperança. Helena subiu ao palco sem anotações. Ela sabia exatamente o que precisava dizer. Boa tarde. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Helena Mendes. Sou a nova CEO desta empresa. Sua voz ecoou clara e firme. Sei que muitos de vocês estão confusos, preocupados com o que essa mudança significa. Então vou ser direta. Ela fez uma pausa, deixando que todos se acomodassem. Esta empresa foi construída sobre mentiras e práticas questionáveis. Meu pai, Augusto Mendes, fez coisas terríveis para chegar onde chegou. E eu não vou fingir que isso não aconteceu. Um murmúrio percorreu o auditório. Mas vocês, os funcionários, os trabalhadores que mantêm esta empresa funcionando dia após dia, vocês não têm culpa disso. Vocês faziam seu trabalho, sustentavam suas famílias, seguiam ordens. Helena desceu do palco, caminhando entre as fileiras de assentos. A partir de hoje, as coisas vão mudar. Vamos fazer uma auditoria completa. Vamos corrigir erros do passado. Vamos implementar práticas éticas e transparentes. E sim, isso pode ser desconfortável no início. Ela parou no meio do auditório. Mas eu prometo uma coisa, ninguém que seja honesto e trabalhe duro perderá seu emprego por causa das mudanças. Na verdade, vocês terão oportunidades que nunca tiveram antes. Porque diferente do meu pai, eu valorizo mérito, não bajulação. Uma funcionária mais velha, da área administrativa, levantou a mão timidamente. Senhora Helena, é verdade que a empresa vai ter que pagar reparações? Sim. Helena não mentiu. Metade dos lucros pelos próximos 5 anos irá para um fundo de reparação às vítimas das práticas criminosas do meu pai. Isso significa que os bônus executivos serão menores. Mas os salários base de todos vocês serão mantidos e, se tudo correr bem, aumentados. E se a empresa não sobreviver a isso? Perguntou um homem no fundo. Helena sorriu. Não sobreviverá do jeito que era. Mas vai renascer como algo melhor. Eu não voltei aqui para destruir esta empresa. Voltei para salvá-la. De si mesma, se necessário. Lentamente, uma pessoa começou a aplaudir. Depois outra. E então o auditório inteiro estava de pé, aplaudindo. Helena sentiu algo que não esperava, lágrimas ameaçando cair. Mas ela as segurou. Ainda havia muito trabalho a fazer. Quando voltou para seu escritório às 18 horas, exausta mas satisfeita com o primeiro dia, encontrou uma caixa sobre sua mesa. Dentro, uma única rosa branca e um cartão. Ela reconheceu a caligrafia imediatamente. Era de Clarice. Você sempre foi mais forte que todos nós. Talvez um dia eu entenda como. Helena segurou o cartão por um longo momento, sentimentos conflitantes passando por ela. Então, gentilmente, colocou a rosa em um vaso com água e guardou o cartão na gaveta. Perdão não viria tão facilmente.
Mas talvez, apenas talvez, um dia pudesse haver alguma forma de paz. O inverno chegou com força incomum naquele ano. Helena olhava pela janela de seu escritório, observando a cidade coberta por uma leve neblina. 3 meses haviam passado desde aquela noite memorável na festa de Augusto, e a tempestade que ela desencadeou estava longe de terminar. A auditoria revelara horrores ainda piores do que ela imaginava. Não eram apenas 7 empresários destruídos, eram 15. Famílias inteiras arruinadas ao longo de 4 décadas de ganância impiedosa. O fundo de reparação que Helena estabelecera seria insuficiente, então ela aumentou para 60% dos lucros pelos próximos 7 anos. Os acionistas minoritários protestaram. Alguns processaram. Mas Helena não recuou. Seu telefone tocou. Era Daniel Carvalho, o filho de Edmundo. Helena, tenho novidades. A voz dele era controlada, profissional, mas ela detectou satisfação subjacente. O Ministério Público aceitou a denúncia. Augusto será formalmente acusado na semana que vem. Helena fechou os olhos, absorvendo a informação. Quais são as chances de condenação? Com as provas que você forneceu? 80%, talvez mais. Daniel fez uma pausa. Ele vai pegar no mínimo 10 anos. 10 anos. Augusto tinha 70. Se fosse condenado, morreria na prisão. Helena? Daniel perguntou, percebendo o silêncio. Você está bem? Estou. Ela abriu os olhos. É só, ele ainda é meu pai, sabe? Por pior que seja. Eu sei. A voz de Daniel se suavizou. Meu pai também amava o seu, antes da traição. Eles foram amigos. E isso só tornou tudo mais doloroso. Como está sua mãe? Melhor. Pela primeira vez em décadas, ela pode dormir em paz. Saber que haverá justiça, isso trouxe uma certa serenidade. Depois que desligaram, Helena ficou olhando para o telefone. A justiça tinha um preço. Ela estava descobrindo isso a cada dia. Uma batida na porta a tirou dos pensamentos. Era a Sofia, sua nova assistente, uma jovem brilhante que Helena contratara não por conexões, mas por puro talento. Helena, tem uma visita. Não está na agenda. Sofia parecia desconfortável. É seu pai. O coração de Helena pulou, mas ela manteve a expressão neutra. Deixe-o entrar. Augusto entrou lentamente. O homem que cruzou a porta era uma sombra do patriarca imponente que comandará aquela empresa por décadas. Ele havia emagrecido, o cabelo estava mais branco, e havia uma curvatura em seus ombros que não existia antes. Helena. A voz dele era rouca. Augusto. Ela não o chamou de pai. O que o traz aqui? Ele se sentou sem ser convidado, como se as pernas não aguentassem mais seu peso. Recebi a citação hoje. A denúncia formal. Eu sei. Você não pode parar isso? Pela primeira vez, havia súplica em sua voz. Você tem o controle agora. Pode fazer as vítimas desistirem, pode retirar as provas. Não posso. E não o faria mesmo que pudesse. Helena manteve a voz firme. Você fez escolhas, pai. Agora precisa enfrentar as consequências. Vou morrer na prisão. Não era uma pergunta. Provavelmente. Augusto riu, um som seco e amargo. Sabe o que é engraçado? Eu te ensinei a ser forte, implacável, a fazer o que fosse necessário para vencer. E agora você está usando essas lições contra mim. Você me ensinou a ser forte, sim. Helena concordou. Mas quem me ensinou sobre justiça, sobre fazer a coisa certa, foi a vida. Foi estar sozinha, sem nada, e ter que reconstruir com honestidade porque não havia outro caminho. Ela se levantou, caminhando até a janela. Você sabe o que aprendi quando estava na rua, pai? Aprendi que o verdadeiro poder não vem de destruir os outros. Vem de construir algo real, algo que não seja baseado em mentiras e sangue. Filosofia bonita. Augusto cuspiu. Mas no final,
Você está fazendo exatamente o que eu faria. Esmagando seus inimigos. Não. Helena se virou para ele. Eu estou corrigindo injustiças. Há diferença. As pessoas que estou ajudando são vítimas inocentes. Você não é. Augusto ficou em silêncio por um longo momento. Margaret está pedindo divórcio. Eu sei. Li sobre isso. Ricardo não fala mais comigo. Ele culpa a mim, não a você. Diz que se eu tivesse sido um pai melhor, você nunca teria se voltado contra nós. Ele não está completamente errado. Helena voltou à sua cadeira. Mas Ricardo também fez suas próprias escolhas. Ele roubou o meu trabalho. Ele me traiu tão profundamente quanto você. E Clarice? Augusto perguntou. Ela manda cartas para você toda semana. Você nunca responde. Helena pensou nas cartas, todas guardadas em sua gaveta, ainda lacradas. Ela não tinha força emocional para lidar com Clarice ainda. Um dia, talvez. Mas não agora. Augusto se levantou com dificuldade, parecendo ter envelhecido ainda mais naquela curta conversa. Então é assim que termina. A dinastia Mendes destruída pela própria herdeira. Não. Helena corrigiu. A dinastia Mendes está sendo transformada. A empresa está melhor do que nunca. Os funcionários estão mais felizes. Estamos fazendo negócios éticos e lucrativos. O nome Mendes pode se tornar algo respeitável. Ela fez uma pausa. Mas a dinastia de Augusto Mendes, construída sobre corrupção e crueldade? Essa sim, acabou. E era hora. Ele a olhou por um longo momento, algo parecido com orgulho e ódio misturados em seus olhos. Você sempre foi a mais forte de todos nós. Ele disse finalmente. Eu deveria ter visto isso antes. Sim, deveria. Quando Augusto saiu, Helena finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Apenas por alguns minutos. Então se recompôs, limpou o rosto, e voltou ao trabalho. Naquela noite, ela recebeu uma ligação de Thomas Shen. Viu os números do trimestre. Ele disse, impressionado. A Mendes Corporation cresceu 25% desde que você assumiu. Como você fez isso? Honestidade. Helena sorriu. Descobri que quando você trata as pessoas com respeito, quando faz negócios éticos, quando paga salários justos e cria produtos de qualidade, as pessoas respondem positivamente. Quem diria? Thomas riu. Você está zombando dos métodos do seu pai. Estou. Porque eles eram ridículos. Ele poderia ter sido legitimamente bem-sucedido se não fosse tão ganancioso e cruel. Helena suspirou. Mas isso está no passado agora. E o futuro? O que você planeja? Expandir. Inovar. Helena olhou para os planos espalhados em sua mesa. Tenho projetos que vão revolucionar o mercado. E desta vez, não há ninguém para roubá-los ou sabotá-los. E sua família? Você acha que algum dia? Não sei. Helena interrompeu. Talvez um dia eu possa perdoar. Mas esquecer? Nunca. Naquela noite, antes de dormir, Helena abriu a gaveta e pegou a última carta de Clarice. Finalmente, ela a abriu. Helena, não espero perdão. Não espero que você me responda. Mas preciso que saiba, entrei na terapia. Estou tentando entender por que fiz o que fiz, por que sempre fui tão facilmente manipulada pelos nossos pais. Estou tentando me tornar alguém melhor. Alguém que você pudesse, talvez, um dia, não odiar. Mesmo que demore anos. Mesmo que nunca aconteça. Eu vou tentar. Porque você merecia uma irmã melhor, e eu falhei miseravelmente nisso. Com remorso, Clarice. Helena segurou a carta por um longo tempo. Então, pela primeira vez em 3 meses, pegou papel e caneta. Clarice, reconstruir-se é a coisa mais difícil que alguém pode fazer. Eu sei. Fiz isso. Continue tentando. Talvez, quando você se encontrar, possamos conversar.
Mas não prometo nada além disso. H. Ela lacrou a carta e a deixou sobre a mesa para ser enviada no dia seguinte. Era um pequeno passo. Minúsculo, realmente. Mas era um começo. 5 anos depois. Helena estava no palco do maior evento empresarial do país, sendo homenageada como empresária do ano. A Phoenix Tech estava avaliada em R$ 1 bilhão, e a Mendes Corporation, renomeada para Mendes Carvalho, havia se tornado modelo de gestão ética. Meu sucesso veio de confrontar o passado, disse ela ao microfone. Muitos chamaram de vingança. Outros de justiça. Mas aprendi que a verdadeira vitória não está em derrotar inimigos, e sim em não se tornar eles. Ela respirou fundo antes de continuar. Meu pai foi condenado a 15 anos de prisão. Mesmo sabendo que ele merece, ainda dói. Porque ele ainda é meu pai. Aprendi que justiça e perdão não são opostos. Você pode responsabilizar alguém e ainda manter sua humanidade. A ovação foi ensurdecedora. Naquela noite, Helena recebeu visitas inesperadas. Primeiro Daniel Carvalho, com notícias de que sua mãe havia aberto uma livraria com o dinheiro da reparação. Depois, uma carta de Ricardo pedindo desculpas, dizendo que trabalhava numa startup e finalmente estava construindo algo honesto. Quando Clarice apareceu sem avisar, Helena hesitou, mas a deixou entrar. A meia-irmã estava diferente, sem maquiagem excessiva, roupas simples, clareza nos olhos. Vi seu discurso. Clarice disse, nervosa. Sobre justiça e perdão. Vim pedir o meu. Clarice. Não era só manipulação. Eu tinha inveja de você. Quando seduzi Gabriel, quis ter algo seu. Mas ele nunca me amou. Destruí nossa relação por nada. Helena estudou a irmã em silêncio. Li todas as suas cartas. Vi sua mudança. Helena se inclinou. Não posso dar perdão completo ainda. Mas posso dar uma chance. Começamos devagar. Cafés, conversas. Vemos onde isso nos leva. Mas se me trair novamente, não haverá terceira chance. Clarice chorou de alívio e gratidão. 1 ano depois, Helena estava no tribunal como testemunha de defesa. Augusto pedia regime semiaberto por bom comportamento. Meu pai cometeu crimes terríveis, disse ela ao juiz. Mas mudou na prisão. Participou de programas, ensinou outros detentos, escreveu desculpas a todas as vítimas. Não peço liberdade completa, mas a chance dele contribuir para a sociedade sob supervisão. Isso é justiça temperada com misericórdia. A transferência foi aprovada. Quando visitou o pai no novo regime, ele trabalhava num jardim comunitário. Por que testemunhou por mim? Augusto perguntou. Porque acredito em segundas chances. Helena respondeu. E apesar de tudo, espero que haja bondade em você que valha salvar. Eu te amo, Helena. Ele disse com voz quebrada. Eu sei. E eu também te amo. Mas amor não apaga crimes. É apenas amor. Complicado e imperfeito. No 5º aniversário daquela noite na festa, Helena estava no mesmo Hotel Magnólia, mas agora para o lançamento da Fundação Fênix, dedicada a ajudar vítimas de práticas corporativas ilegais. Thomas Shen estava ao seu lado como parceiro. Clarice trabalhava como coordenadora da fundação. Ricardo aplaudia discretamente do fundo. Daniel Carvalho fez o discurso de abertura. Esta fundação existe porque uma mulher escolheu justiça em vez de vingança, ele disse. Helena subiu ao palco. 5 anos atrás, eu estava destruída. Tinha uma escolha, deixar a traição me definir, ou usá-la como combustível. Escolhi o segundo. Descobri que o maior ato de vingança não é destruir quem te fez mal. É prosperar apesar deles. É transformar dor em propósito. Vingança se transforma em legado. E legado dura para sempre. Os aplausos ecoaram, e Helena permitiu que lágrimas de alegria caíssem. Naquela noite, leu um e-mail de Augusto. Você transcendeu meus erros e transformou um legado podre em algo belo. Você é tudo que eu deveria ter sido.
Ela respondeu: Você me ensinou o que não ser, mas também me deu força para me reconstruir. O fogo que me fez fênix. Não sei se teremos uma relação normal, mas podemos ter algo. Por enquanto, isso basta. Helena havia voltado rica, mas mais importante, havia voltado inteira. A garota traída se tornou a mulher que não apenas sobreviveu, mas prosperou. E essa era a melhor vingança de todas.